Vamos dar continuidade então ao nosso curso, ainda no assunto microfilmagem. Então, se você achou que tinha acabado, ainda tem mais alguns detalhezinhos, inclusive relacionados à legislação. Então, uma parte um pouco mais chata, eu sei, mas enfim. Então, existem alguns detalhezinhos ainda que podem ser cobrados, de vez em quando aparecem. Então, olha só, esse detalhe que a gente vai ver agora é uma resolução do CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, que apresenta alguns símbolos que a gente utiliza nas imagens ali que vão formar o rolo de microfilme. É o que a gente chama de sinaléticas. Então, olha só, essa resolução 10 do CONARC, ela apresenta essas sinaléticas, esses símbolos, baseados numa norma ISO, que é a ISO 9878 de 1990. Então, olha só, são poucos símbolos, o que já não complica tanto a sua vida. Ó, símbolos obrigatórios que vão ser utilizados em todos os rolos de microfilme. Ou seja, todos os rolos de microfilme tem que ter esses símbolos. O primeiro é esse aqui, ó. Então você vai ter uma imagem, então imagina aqui um rolo de microfilme. Então a primeira imagem que vai ter ali é essa aqui, ó, início do rolo. Que é para quando você começar a ver o microfilme, saber que está começando. Então olha só, então você vê que a imagem é um rolo, né, todo preenchido, né, com a setinha dizendo que está começando o rolo. Então todo rolo de microfilme tem que ter isso aqui logo no início. A primeira imagem vai ser essa, para indicar que está começando o rolo ali. Até porque, se você pegar um rolo que não tiver esse aqui, você vai saber que está faltando um pedaço. Então a primeira imagem tem que ser essa. Que mais? Olha só. Se você tem o início do rolo, vai ter que ter também o fim do rolo. Ó, que é a mesma imagem. O que você percebeu? Só que uma está preenchida, já está pretinha, e a outra está toda branca, indicando que é o final do rolo. Então olha só, tem que gravar isso aí. Ó. O início do rolo, o símbolo é preto, e o fim do rolo, o símbolo é branco. Esse é o mesmo símbolo. De todo o rolo de microfilme tem que ter isso. Agora olha só, se cair isso na sua prova, observe o símbolo abaixo. Que símbolo é esse aqui? Ó? Início do rolo ou fim do rolo? Então você já sabe que o branquinho é o fim do rolo. Olha lá, letra B. Que mais? Olha outra prova. Entre as sinaléticas utilizadas na microfilmagem, o símbolo a seguir significa o quê? Ó, de novo. Então se é o branquinho, fim do rolo. Vai estar lá no final. Vamos lá, vamos avançar. Bom, símbolos obrigatórios em todos os rolos, caso a documentação tenha continuidade. Então imagina o seguinte, você está fazendo ali uma microfilmagem de documentos relacionados a um assunto qualquer. Então, e aí você não terminou aquela documentação porque existe um limite ali em cada rolo de microfilme, digamos que seja 2.000 imagens. E aí a documentação que você está microfilmando tem 5.000 imagens. Aí você vai precisar de 3 rolos. Então o que ele exige aqui? Ó? Que no final do primeiro e do segundo rolo, você vai ter que ter isso aqui. Ó. Então você vai ter uma imagem dizendo que continua em outro rolo. Então olha só, é o fim dessa e começa em outro, vai começar em outro rolo depois. Ó, então na prática, ó, então você vê que é como se estivesse completando um com o outro. Ó, então um completa o outro, então vai continuar em outro rolo. E aqui a outra imagem é exatamente o contrário. Se no rolo que está acabando, você vai ter essa imagem aqui, ó, naquele rolo que vai dar continuidade, você vai ter essa aqui, que é a continuação do outro rolo. E o pior é que elas são muito parecidas, né? Então você vê ó, que aqui está terminando e vai começar no rolo seguinte. E aqui é o início, é a continuação do rolo anterior. Então um vai estar no final de um rolo e o outro vai estar no início do rolo seguinte. Caso você esteja microfilmando documento e tenha que dividir em vários rolos uma determinada série de documentos. Por exemplo, aquele exemplo que eu sempre tenho dado, se você estiver microfilmando lá folha de pagamento de 2015 e não coube tudo num rolo só, então você vai ter que dividir em vários rolos, colocando esses sinais, né, no final do rolo, início do outro, dizendo que é continuação. Bom, o que mais? Vamos lá, vamos avançar. O símbolo seguinte, ó, questão de prova, o símbolo seguinte deverá ser inserido ao final do microfilme, caso a série de imagens continue no próximo microfilme. Então olha só, você tem aqui o branquinho primeiro e o preto depois. E aí? Então olha só, você vê que é justamente o contrário. Ó, então ele está dizendo que você vai colocar ele no final se a série vai continuar no próximo microfilme. E aí ele colocou exatamente o símbolo que é o contrário. Esse símbolo aqui é quando já é continuação de um rolo anterior. Olha que maldade. O difícil é você ficar decorando essas cores, né? Porque na verdade é o mesmo símbolo.
só a cor que muda. Vamos lá, e esse aqui, observe a figura abaixo. Ó, o primeiro é pretinho, o outro é branco. E agora, continua no próximo rolo ou já é continuação do rolo anterior? Olha lá, o primeiro pretinho é o quê? Ó, continua no próximo rolo. Então vamos ver? Observe a figura abaixo. No processo de microfilmagem de documentos, a sinalética acima indica o quê? Continua no próximo rolo. Então tá aí, a letra D é o item correto. E aqui é a mesma coisa. Olha lá, continua em outro rolo. Considera o símbolo abaixo, etc, etc. Ok. Vamos avançar, olha só. Bom, mais um símbolo aí obrigatório numa situação específica. Então esse símbolozinho aqui, ó, essa sinalética que a gente chama, ela vai ser utilizada quando você tiver um documento original ilegível. Como assim? Pensa aqui comigo, você está microfilmando documento. Aí você tem lá um monte de documento para microfilmar e tem um documento que o original dele já está ilegível. Então o original está ruim. Então você tem que colocar esse símbolo aqui para depois a pessoa saber que o problema não foi a microfilmagem. Porque se você pega uma imagem microfilmada ilegível, você vai acabar culpando a empresa que fez a microfilmagem, achando que o original estava bom e o serviço foi mal feito. Então esse símbolo aqui é para dizer, olha, o original já estava ilegível. Então a gente coloca esse símbolo antes da imagem com problema. Que aí quando você pegar uma imagem no microfilme ilegível, se tiver esse símbolo anterior, você já vai saber, não, o problema não foi a microfilmagem, o original já estava assim. Ó, então esse símbolozinho, ó, dá a ideia que você tem aqui duas folhas com uma manchinha no meio. Ó. Então original, ilegível. Vamos lá, esse símbolo aqui significa que o original está em cores. Porque um detalhe interessante é o seguinte, a microfilmagem ela é em preto e branco. Então você não tem microfilmagem colorida. Então, se o documento original é em cores, então você pode colocar esse símbolo para indicar que o documento original que foi microfilmado, apesar da imagem em microfilme estar preto e branco, o original era colorido. E esse é fácil de gravar, porque você tem aqui uma paleta de cores. Bom, o que mais? Vamos lá. Utilizado na sinalética que acompanha o processo de microfilmagem de documentos de arquivo, o símbolo abaixo significa o quê? Olha lá, se você tem uma paletinha de cores, o original é colorido. Aí, a letra A é o item correto. Mais uma. Símbolos obrigatórios, dependendo da situação. Então esse símbolo aqui, ó, que é bem parecido com aquele original ilegível, vamos até notar a diferença para você gravar. Ó. Então nesse caso aqui você tem uma manchinha aqui no meio, original ilegível. Nesse caso aqui, ó, você percebe que é como se estivesse faltando um pedaço da página. Texto deteriorado, então pode ter uma folha rasgada ou encadernação defeituosa. Por quê? Você pode ter uma situação que você vai microfilmar documento e está faltando um pedaço da página. E aí cai naquela mesma situação. Quando você for olhar a imagem no microfilme, vai achar que a pessoa que prestou o serviço é que fez o serviço mal feito. Então aqui você está justificando. Não, o original já estava deteriorado, está faltando um pedaço da página. Ou a encadernação estava ruim e ficou errado ali o documento. Então você vai usar isso aqui antes do documento com problema. Olha só a questão falando disso. A figura a seguir ilustra a sinalética utilizada para indicar encadernação defeituosa. Perfeito, são duas situações. Ó. Texto deteriorado, faltando um pedaço, ou encadernação defeituosa. Perfeito. Bom, uma questão de múltipla escolha. Considere o símbolo a seguir. Olha lá, ó. Encadernação defeituosa ou texto deteriorado. Na sinalética preconizada para microfilmagem, registra esse símbolo quando o documento estiver o quê? Ó, aí você tem as opções. Letra D, deteriorado. Então tá aí, esse é o símbolo que indica esse detalhe. Bom, mais um símbolo. Símbolos obrigatórios conforme a situação. Então esse símbolo aqui, com a letrinha R, é repetição de imagem. Como assim? Então você está lá microfilmando os documentos, aí percebe, por exemplo, que na hora que você está microfilmando, um documento está repetido. Ah, tem dois documentos iguais aqui. Se você não puser nada, vão achar que você, que na hora de microfilmar, fez duas vezes aquele documento. Então esse símbolo aqui é para indicar, não, na hora que eu recebi a documentação, uma imagem já estava repetida. Então é para indicar, você vê que esses símbolos que a gente está vendo aqui, os últimos, é tudo para justificar algumas situações estranhas para dizer que a documentação que foi entregue para microfilmar já tinha esses problemas. Para que no futuro, até porque a gente percebeu que depois de microfilmados, os documentos, se não forem permanentes, não forem históricos, poderão ser eliminados. E aí você nunca vai saber, se não tiver esses símbolos aqui, que o erro já veio com a documentação. E vai achar que o serviço foi mal executado. Ó, então isso aqui para indicar que um documento está repetido.
Então ele está aparecendo duas vezes porque já veio assim. Vamos lá, avançando mais um pouquinho. No processo de microfilmagem, o que significa esse símbolo aqui? Ó, R, repetição de imagem. Então, nesse contexto que eu acabei de colocar para você. Vamos avançar mais um pouquinho. Ó, esse símbolo significa o quê? Numeração incorreta ou data incorreta. Então, isso aqui é o seguinte. Digamos que você está microfilmando documentos numerados. Por exemplo, processos. Então, isso acontece muito com a gente lá no TJ, lá no Tribunal de Justiça do DF. A gente microfilma muito processo judicial. E os processos judiciais, eles são numerados, né? Todas as folhas do processo são numeradas. E quando a gente está microfilmando, acontece às vezes está faltando uma folha. Então tá lá, o processo é lá na folha 43, pula para 45. Ou tá na 43, vai para 50, volta para 42. Enfim, na hora que você está microfilmando, percebe que a numeração está totalmente, ou tem algum probleminha ali. Então não é competência da pessoa que está microfilmando arrumar esse tipo de coisa. Porque pode estar faltando página, enfim. Então, para evitar problema, coloque esse símbolo. Dizendo, ó, quando eu recebi essa documentação para microfilmar, já veio desse jeito. Já veio com a numeração incorreta. Então, quando olhar esse símbolo, vai saber que não foi culpa do serviço de microfilmagem. Então, você está percebendo que esses símbolos que a gente está vendo ultimamente, as sinaléticas, são sempre nesse sentido, né, para indicar que a documentação que foi entregue para microfilmagem já veio com alguns problemas, para que depois as pessoas não achem que o serviço prestado foi mal feito. Vamos lá, avançando mais um pouquinho. Esse detalhe aqui, ó. Páginas ou números em falta. Ó, páginas ou números em falta. Então, se estiver faltando página, ó, porque nesse caso aqui é numeração incorreta, ou data incorreta. Então, você tem lá a numeração e a numeração não está batendo a sequência. Então, esse caso aqui é mais específico. Se estiver faltando uma página, um número, então você percebe, opa, está faltando página. Então, você vai anotar esse número, ou vai utilizar essa sinalética para indicar que a documentação veio faltando página. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha aqui uma questão disso. Observe a figura abaixo, que corresponde ao símbolo ISO 9878 de 90. Bom, o que ele significa? Então é exatamente esse anterior que a gente viu. Ó, páginas ou números em falta. E é legal que o símbolo dá para indicar o que é, né? Da ideia que tem uma página aqui soltando, né, do documento. Vamos ver mais algum. De acordo com a resolução 10 do CONARC, que dispõe sobre os símbolos ISO e as sinaléticas, assinale a alternativa que apresenta o símbolo páginas ou números em falta. Olha que legal, ele deu 5 símbolos para você identificar qual que significa número em falta. Você já sabe que é esse aqui, ó. E aí você pode até analisar os outros símbolos para treinar o que a gente já viu. Olha lá, página repetida, original ilegível, né, numeração incorreta, então página rasgada. Ó, então cada símbolo significa alguma coisa. O ruim é decorar isso aí tudo, né? Vamos lá, mais um. A sinalética usada na microfilmagem adota símbolos constantes da ISO 9878 de 1990, com vistas a adequar-se a padrões e normas internacionais. Ó, essa simbologia aqui é um padrão internacional. Então o mundo inteiro que trabalha com microfilmagem adota esses símbolos. Assinale a opção que se apresenta a correspondência correta entre o símbolo e o seu respectivo significado. Olha lá, início do rolo. Então, se você ainda lembra, o início do rolo era uma imagem dessa aqui, só que pretinha. Então tá errada. Encadernação defeituosa. Não, isso aqui é página faltando, falta de páginas. Ó, esse símbolo aqui não tem nada a ver, ele nem existe. Então já sei que o item incorreto é esse aqui. Aliás, ele também é incorreto, na verdade ele quer que diga o certo. Vamos continuar. Ó, documento ilegível e continuação do outro rolo. Esse continuação do outro rolo, você vai ter que decorar qual que vem primeiro, se é o pretinho ou se é o branquinho. Ó, então você é até complicado decorar esses dois. Ó. Olha lá. Quando o primeiro é pretinho, continua no rolo seguinte. Quando o primeiro é branquinho, continuação do outro rolo. Então vamos ver aqui a questão. Olha lá, continuação do outro rolo, ok. E o documento ilegível não é isso aqui é página rasgada. Ó, então o único item correto seria a letra D. Ó, então o restante, está aqui inclusive dizendo o que é cada um. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Relacione adequadamente as sinaléticas dos respectivos significados.
Bom, quando vem uma questão dessa, o que eu sugiro? Você começa pelas que você tem certeza. Porque às vezes você mata a questão sem nem, de repente, sem nem lembrar de todos. Por exemplo, se você olha para os 4 aqui e diz assim, nossa, esse aqui eu lembro. Olha só, a folha está soltando aqui do documento, está faltando página. Então já sei que é aqui, ó. Cadê? Faltando página. É isso mesmo, né? Página e números em falta. Ó, esse aqui está manchado, então é o que? Original elegível. 2. Aí você já vai buscando aqui as opções, ó. Inclusive esse aqui vamos analisar melhor. Ó, esse aqui tem a numeração, com o x tem a numeração incorreta. Então, número 3. Ó, 2, 3, já sei que é esse aqui, ó. Que mais? O primeiro é páginas do número em falta, já foi. Não, texto deteriorado, encadernação defeituosa. Então, texto deteriorado é esse aqui, ó. 4. E página, número em falta, justamente esse aqui, 1. 2, 3, 4, 1, letra C. Ó, então você vai pelo que você tem certeza primeiro e vai fazendo os outros que você tem menos certeza na sequência. Próxima, um conjunto de informações que são microfilmadas em folha própria, junto aos documentos, com o objetivo de oferecer orientação para os leitores, é chamado de quê? Qual o nome que a gente dá para esses símbolos que você vai ter em folhas separadas, junto com os documentos, que você quer dar uma informação ali a mais para quem está lendo o microfilme? Então é o que a gente chama de sinalética. Lembra? São as sinaléticas adotadas em microfilmagem. Olha outra questão falando disso. O nome dado ao recurso de comunicação utilizado no processo de microfilmagem para informar ao pesquisador tantas imperfeições que existem nos originais microfilmados no rolo, como também outros dados considerados importantes, anotados pela equipe durante o preparo. E aí, qual o nome desses símbolos? Olha lá, sinaléticas. Então, letra D é o item correto. O processo de microfilmagem de documentos arquivísticos deve adotar símbolos ISO nas sinaléticas. Então, esses símbolos que a gente está vendo aqui, essas sinaléticas, elas são baseadas numa norma ISO internacional. Perfeito. As sinaléticas servem para quê? E aí, para que servem esses símbolos dessas sinaléticas? Para medir o grau de acidez do microfilme? Não. Para alertar sobre a iminência de deterioração física dos filmes? Não. Identificar cada fotograma? Não. Indicar a remoção temporária de um rolo? Também não. Fornecer informações básicas sobre o documento microfilmado? Ok. Olha só, se ele está rasgado, se o original é em cores, se está deteriorado, então letra E. O objetivo da sinalética, segundo o Conselho Nacional de Arquivos, que é o CONARC, por meio da resolução 10, de 6 de dezembro de 99, demonstra dada importância. Acerca dessa importância, a sinaletica correta. Então ele quer que você diga o objetivo das sinaléticas. A gente acabou de fazer uma questão bem parecida. Ó, então é o quê? Então o objetivo dele é o quê? A normalização do processo de microfilmagem e a identificação dos rolos de microfilme. Então você vai ter aí uma normalização, padronização, com símbolos que você vai utilizar para que haja um padrão internacional e você saiba os detalhes de cada imagem, caso fuja do padrão. Bom, então nós tivemos aqui, fechando aqui esse módulo, uma análise da resolução 10 do CONARC que apresenta as chamadas sinaléticas, símbolos que você utiliza junto com os documentos quando da microfilmagem para identificar algumas situações. Então, início do rolo, o fim do rolo, continua em outro rolo, é continuação do rolo anterior, e aqueles detalhes das imagens, faltando página, original em cores, documento rasgado, deteriorado, é aquilo que eu falei algumas vezes aqui durante o módulo. Então, de vez em quando, você vai ter questões que vão mostrar esses símbolos. É meio chato, complicadinho ficar decorando esses desenhos, esses símbolos, para poder resolver esse tipo de questão. Mas, enfim, é mais um assunto relacionado à área de microfilmagem. Bons estudos para você e até a próxima.